Mas nessa manhã nós prosseguimos na nossa série de pregações sobre os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. A temática tem sido essa, salmos para a vida, e só para colocar quem não tem acompanhado essa série na mesma página dos demais irmãos, esse é o conjunto de salmos, 15 salmos do livro de Salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que eram salmos cantados pelo povo de Israel quando eles peregrinavam em festas específicas para Jerusalém para adorar a Deus. É um conjunto de salmos dentro do livro de Salmos que era usado então para esse propósito. A gente sabe que eles cantavam outros salmos também, mas esses salmos em especial eram cantados nessa peregrinação. E a gente está olhando para esses salmos porque eles nos interessam profundamente durante o nosso tempo de peregrinação também. Enquanto peregrinamos para Jerusalém Celestial, nós também temos que olhar para a mensagem desses salmos porque eles nos instruem. Eles lembram para nós que nós somos peregrinos, eles orientam o nosso caminho, eles dão para nós respostas para as questões que surgem durante esse tempo de peregrinação. Então estamos olhando para esses salmos nessa perspectiva e agora chegamos no Salmo 127. Talvez seja um salmo muito conhecido de muita gente, mesmo que não é tão familiarizado com a Bíblia Sagrada, lembra desse salmo, já deve ter ouvido esse salmo, e a gente vai então olhar bem de perto para a mensagem dele. Curiosamente, esse salmo específico era cantado no contexto familiar também. Por isso, portanto, uma boa maneira de dar tema para esse salmo é lembrar que ele é um conjunto de lições para as famílias cristãs. Outras versões trazem a mensagem dizendo que esse salmo fala de Deus em primeiro lugar. Uma outra possibilidade é todo bem procede de Deus. Esse salmo, portanto, fala dessa temática, de assuntos familiares que apontam na direção, que voltam-se para a necessidade da família se inteirar dessas lições. É, portanto, um salmo que tem muita coisa para nos ensinar, e eu quero começar lendo o salmo com você. Abra lá no Salmo 127 e acompanha comigo a leitura que temos dessa passagem. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Você deve ter ouvido essa expressão aí: tira o cavalinho da chuva. Já ouviu essa expressão? Quem nunca ouviu essa expressão aqui, levanta a mão. Que bom, todo mundo já ouviu. Talvez recentemente você tenha ouvido essa expressão, ou você usou recentemente com alguém. Pode tirar o cavalinho da chuva. Sabe o que significa isso no dito popular? Não tem nada a ver com a ideia original da expressão. Uma explicação possível é quando no tempo em que se usava cavalo para transportar as pessoas, elas iam visitar umas às outras e amarravam o cavalo na frente da casa, né? Assim que se fazia, e amarravam o cavalo numa área descoberta. E aí a pessoa visitava, se a conversa ficava boa, se o papo rendia, a pessoa que era anfitriã dizia assim: vai lá e tira o cavalo da chuva e bota num lugar coberto, porque você vai ficar aqui mais tempo do que havia sido previsto. É daí que veio a ideia de tirar o cavalo da chuva. Hoje em dia nós não usamos mais desse sentido. A gente usa a expressão tirar o cavalo da chuva quando a gente quer transmitir uma ideia que a pessoa deve entender as esperanças de que isso vai acontecer. Desiste do assunto em mente ou do projeto em vista, ele nunca vai se realizar. A ideia desse salmo é exatamente essa: tira o cavalinho da chuva, irmão. Durante a sua peregrinação, aprenda a tirar o cavalinho da chuva. Se Deus não for colocado em primeiro lugar na sua vida, é perda de tempo, esforço inútil, diz o salmista. Esse salmo foi escrito por Salomão, como a gente sabe, o homem mais sábio sobre a face da terra. Esse é o único salmo dos salmos de peregrinação escrito por Salomão. Outros 4 são por Davi, e 10 a gente não sabe quem são os autores.
Salomão, quando escreveu esse salmo, ele estava possivelmente construindo o templo de Jerusalém, não o templo que os peregrinos visitavam depois do cativeiro babilônico, mas o primeiro templo. Ele estava construindo esse primeiro templo, que foi inicialmente um desejo do seu pai, Davi, mas que Deus não permitiu que ele construísse, e quem constrói é Salomão. Talvez ele estivesse construindo o templo e também a casa dele, quando ele escreveu esse salmo. Nesse contexto, ele usa uma expressão muito interessante no verso de número 2. Os seus amados ele o dá enquanto dorme. A palavra amados é a mesma palavra que dá origem ao primeiro nome de Salomão. Alguém lembra qual era o primeiro nome de Salomão? Sim, cada vez tem muita gente falando, irmãos. Não, o primeiro nome de Salomão é Gedidias, segundo Samuel 12:25. Quem está aí querendo ter filhos e botar nome de filho, Gedidias é um bom nome. Gedidias significa amado do Senhor. Por isso que ele usa essa expressão amados, é uma referência de uma certa maneira ao nome dele. Então, muitos anos mais tarde, depois de Salomão ter escrito esse salmo, o Mateus ficou olhando para mim e falou: não, pastor, meu Heitor, não tem chance, não muda mais. Voltando aqui, então, muito tempo depois, o povo de Israel que peregrinava para Jerusalém passou a usar também esse salmo, uma vez que eles tinham que agora voltar para aquele mesmo lugar que havia sido inicialmente construído por Salomão. E lembre de uma coisa: é nesse contexto então que depois de 70 anos no cativeiro babilônico, depois que o templo é destruído, a cidade de Jerusalém é destruída, que o povo tem que voltar para lá para reconstruir tudo. E eles sabem, ou deveriam saber com base nesse salmo, que sem a ajuda de Deus, o povo jamais conseguiria dar conta daquela tarefa de reconstruir o templo e também a nação. Nada aconteceria de forma adequada, os esforços deles seriam em vão, os projetos deles não se concretizariam. Eles poderiam trabalhar com dedicação, se esforçar, se desempenhar nas atividades deles, mas se não descansassem em Deus, nada aconteceria. Porque se o Senhor não estivesse com eles, em todo o labor, em toda a dedicação que eles fizessem, tudo seria em vão. Por isso a expressão, se o Senhor não, aparece repetidamente ao longo do salmo. É para lembrar para eles que qualquer movimento que eles fizessem nesse período de reconstrução não daria conta de resolver o problema se Deus não estivesse no negócio. Portanto, o salmo está dividido de uma maneira bastante didática. Ele usa 4 ilustrações para mostrar como é que a lógica do salmo se aplica na vida do povo de Israel do Velho Testamento, mas na minha vida e na sua vida também, durante o nosso tempo de peregrinação. Eu vou então olhar detidamente cada uma dessas ilustrações que ele usa. Você conseguiu identificar comigo facilmente ao ler o texto. Ele fala de edificar uma casa, de proteger uma cidade, do ganho do sustento diário e da própria família. Esses 4 temas que ele desenvolve ajudam a gente a perceber o ponto central da mensagem desse salmo. Vamos então começar olhando. A primeira ilustração que ele usa, que é aquela que aparece no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Traduzindo, é inútil falar em edificar uma casa sem que o Senhor participe disso. Aqui Salomão está possivelmente falando do templo de Jerusalém, mas o princípio que ele estabelece vale para tudo. Vale para tudo. Vale para quem está encarando obras de melhoras à sua própria residência, né? Quem está querendo construir uma casa, quem está querendo avançar num projeto novo na vida, profissionalmente falando, em termos conjugais, ou mesmo ter filhos. A ideia é, não tem como você ter sucesso nessa empreitada se Deus não participar dele. E é curioso, irmãos, porque no caso de Salomão, quando ele se preparou para construir a casa do Senhor, o templo de Jerusalém, ele tinha materiais e profissionais competentes
em abundância. A Bíblia diz para nós que quando Davi prepara as condições para Salomão construir o templo de Jerusalém, ele deixa um presentaço para o seu filho. Se você depois quiser conferir, em 1 Crônicas 22, versos 15 e 16, é dito o seguinte: Davi diz para Salomão: também tu tens contigo uma multidão de obreiros, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda sorte de obras. Eu vou deixar para você ouro, prata, bronze e ferro, que não tem conta, em abundância. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. E apesar de Deus estar favoravelmente produzindo tudo que ele precisava, ele sabia, Salomão sabia, que a obra não seria levada avante, que os seus esforços não dariam um resultado objetivo claro, bom, se os empregados, se ele não fossem acompanhados pelo Senhor. Esse é o ponto do texto. Esse é o ponto dessa primeira ilustração. O pregador Spurgeon disse uma coisa que eu acho que é lapidar sobre essa ideia. Ele disse assim: olha, a colher de pedreiro, o martelo, a serra e a plaina são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. Esse é o ponto. A ideia é: se Deus não for o mestre de obras, você pode ter até abundância de material, isso não vai produzir um resultado adequado. Mas o que a Bíblia quer dizer quando ela fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão? O que significa não ter Deus como mestre de obras? Essa expressão em vão pode ter pelo menos 3 significados para mim e para você. E eu vou dar para você rapidamente cada um deles. Primeiro, em vão significa dizer que você vai começar e o projeto não vai ser concluído. Em vão você pode até começar bem, e começar bem não é garantia de que você vai terminar a obra. Começar bem não significa dizer que a coisa vai ser levada avante. Por quê? Porque é Deus quem controla as circunstâncias, irmãos. É Deus quem dá saúde, recursos, obreiros. É Deus quem providencia o que é necessário para a coisa ir avante. Você quer um exemplo de uma obra que começou e não terminou porque Deus interferiu? Torre de Babel. Lembra? Os homens foram, naquela ocasião, embebidos, motivados por uma pretensão arrogante, imaginando que eles poderiam tornar o nome deles célebres e reconhecidos. Mas o projeto não estava de acordo com a vontade de Deus e foi interrompido. Deus interrompeu para mostrar que depende dele a obra ser levada avante. Então a primeira coisa pode ser que o projeto não seja concluído. Segunda possibilidade é que você pode até terminar o projeto, mas não vai morar nela, não vai usufruir dela. Você sabe que durante o tempo da obra você pode morrer. Eu não estou desejando isso para ninguém, tá, irmãos? Por favor. Você pode ser acometido de uma doença grave. Não estou desejando isso para ninguém, irmão. Por favor, não saia com medo dessas coisas. Você pode mudar de região. Puxa, eu terminei a obra, o pessoal do quartel me transferiu para Santo Ângelo. E aí você agora não vai poder usufruir. Então, uma outra possibilidade é que você termina, mas você não entra na casa, não mora nela e não se apropria dela. Mas uma terceira possibilidade é que você pode terminar, morar nela, mas não encontrar alegria para desfrutá-la. Lembre de uma coisa: desfrutar da vida e do nosso trabalho é algo que vem da mão de Deus. É algo que vem da mão de Deus. Descanso, soltar pipa com o filho, passear na praia, tomar sorvete com a família, brincar de videogame com as crianças é uma bênção. Alegra o nosso coração, porque essas coisas vêm do Senhor. É possível, portanto, que nesse mundo complicado, complexo, cheio de pecado, Deus nos dê alegria e prazer, satisfação pelo trabalho que a gente realizou, pela comida e a bebida que a gente comprou, pelas férias que a gente usufruiu. É bom lembrar que o
pastor André está voltando semana que vem, então está acabando a dele. A gente pode usufruir disso, mas veja, ter prazer nessas coisas também é uma dádiva do Senhor. Você pode também edificar a casa, terminar a obra, fazer tudo certinho, botar o reajuste que você quer, botar um telhado que te agrada, entrar nela e não conseguir usufruir dela. Veja como é que Salomão fala disso, e eu quero ler esse texto, em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, até o capítulo 6, verso 2. Olha lá, Eclesiastes 5, do verso 19, até o capítulo 6, verso 2. Ele diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, Eclesiastes 5, 19, até o 6, 2. Todo mundo achou? Diz amém. Acharam? Diz amém, irmão. Amém. Que bom, agora vai ler comigo. Eclesiastes 5, 19 até o 6, verso 2. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é o que? Dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Agora veja o homem que ele descreve do verso 1 ao verso 2. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Os homens a que Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, pois isso também é vaidade e grande aflição. Ele pode ter construído, mas ele não vai usufruir, porque Deus não está edificando aquela casa. Esse é o primeiro exemplo. Sem Deus, nossos projetos são vazios e inúteis. Mas é o segundo exemplo que ele dá. Ele diz também que cidades não podem ser protegidas de verdade sem o Senhor. É inútil guardar a cidade sem o Senhor. Verso 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez aqui, a ideia vem do contexto em que esse salmo é usado pelo povo de Deus no Velho Testamento. Durante o tempo que eles reconstruíram Jerusalém, o templo e a cidade, eles tinham que lidar com inimigos que estavam impedindo eles de avançarem nessa reconstrução. A Neemias, que é um líder que Deus levanta para esse fim, toma a decisão de botar uma guarda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como diz no inglês, 24/7, 24 por 7. Era um revezamento de gente ali fazendo a segurança da cidade. E eles tinham que tomar outra medida: segurar uma mão a pá que eles usavam para construir, e na outra mão a espada para se defenderem contra seus inimigos. Era um olho no muro e um olho no inimigo, porque ele podia chegar de maneira a emboscá-los e criar um problema. Portanto, ele sabe que esse problema era um problema enfrentado pelo povo de Deus naquele contexto. A ideia que ele está apresentando para nós aqui é que nossas vidas estão desprotegidas se o Senhor não nos guardar. E aqui eu não quero só pensar na cidade, não só na cidade. Podemos ampliar a visão para pensar na nossa integridade física, no bem-estar da nossa família, nos lugares onde nós estamos: ônibus, trem, carro, barco, avião. Quem é que pode nos proteger, irmãos, dos acidentes, dos incêndios, das pragas, das epidemias, das enchentes e dos terremotos? Nós somos gente muito frágil. Tudo desaba sobre nós se Deus não for o sentinela e o guarda da nossa vida. E não me entenda mal aqui, eu quero deixar isso claro. Não quer dizer que nós não tenhamos que tomar medidas protetivas, né? Não é para não deixar de colocar alarme, seguro dos bens, trancar a porta antes de dormir, cadeado, cerca elétrica e por aí vai. Está correto fazer isso. A Bíblia não está dizendo que essa atitude está errada. O que ela está dizendo é que, em última
Em última análise, tudo isso pode ser em vão. Em última análise, a gente pode ter cão de guarda, eu tenho lá em casa, que não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Eu não vejo a hora de me livrar dele. Sem ele, talvez a casa fique mais segura. Estou brincando. Não adianta ter cão de guarda, seguro, alarme, tranca. Nada disso vai nos proteger se o Senhor não nos guardar. Lembre disso, irmãos. Ele é o guarda de Israel, ele é o guarda final de todas as coisas. É ele quem controla as circunstâncias, guia os fatos, guia os acontecimentos. Tudo está nas mãos dele. Ele é quem de fato a nossa proteção. Sabe, quando a gente estava aqui ontem com o trabalho das mulheres, a minha esposa saiu para pegar os meus filhos. E quando ela chegou, ela falou assim: meu amor, quase que eu não volto, porque tinha um caminhão parado no escuro no lugar e eu quase bati. E eu falei: que bom que o Senhor guardou. Que bom que o Senhor guardou. Porque veja, quem é que guarda, irmão? Nessa hora não adianta ter seguro, não adianta. Essas coisas têm o seu valor, mas elas não são definitivas. Lembre disso. A proteção das nossas vidas, em última análise, está sempre nas mãos do Senhor. Ele, portanto, dá uma segunda ilustração do mesmo princípio. Ele faz uma terceira coisa. Além de ser inútil edificar sem o Senhor, além de ser inútil proteger sem o Senhor, é inútil também acordar cedo, trabalhar até tarde, suar a camisa, ganhar o pão de cada dia, se o Senhor não estiver conosco. Veja aí o verso de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui a ideia é que, mais uma vez, olhando para o contexto do Velho Testamento, o salmista está dizendo assim: olha, não adianta trabalhar como louco, não adianta acordar cedo e dormir tarde para obter o pão de cada dia se o Senhor não estiver com você. Lembre-se que em Israel, a atividade que fazia esse sustento acontecer na vida do povo era o sustento que vinha da agricultura, da atividade agrícola, da colheita. E você sabe também, quanto eu, que essa é uma atividade que exige muito esforço físico. Ou seja, mesmo que a gente não trabalhe com agricultura, e talvez aqui na igreja ninguém trabalha com agricultura, né? Mas nós trabalhamos com atividades intelectuais. Eu, por exemplo, trabalho com atividade intelectual. Faço muito pouco esforço físico. E, portanto, é claro que tem gente que trabalha com atividade física assim. Estou olhando no parquinho e ele vai me brigar comigo se eu não disser dele. Ele trabalha lá na labuta, na obra. O Max também trabalha na obra. Tem gente que trabalha na obra. Mas a ideia não é só para essa gente. A ideia é para todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho. E, portanto, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo para a gente o seguinte: irmãos, de que adianta você trabalhar tanto se você nem consegue dormir? De que adianta trabalhar tanto, trabalhar e não conseguir obter paz, alegria, prazer e contentamento no que você faz? De que adianta você transformar no trabalho os bens e o dinheiro como grande alvo da sua vida, o Deus do seu coração? Tudo isso é inútil se Deus não estiver com você. Tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade, não serve para nada. Eu sei que a gente gosta de usar uma frase um dia que diz assim: mas pastor, eu estou na correria. Eu estou falando isso, estou na correria. Vou te pedir uma coisa: não usa essa frase comigo não, que eu não gosto. Quem vai estar na correria? Está correndo atrás do quê? Está na correria do quê? Que época de correria é essa? Preste atenção. Ouça em nome de Deus o que o salmista diz no verso 2: os seus amados ele o dá enquanto dormem. Ouça isso em nome do Senhor. Ele te dá enquanto você dorme. Então para de falar que você está na correria. Que correria? Me permita dizer isso. Ele está dizendo aqui, enquanto você estava dormindo essa noite agora, sábado para domingo, Deus fez germinar a semente, fez a chuva cair,
usou as leis da natureza criadas por ele para providenciar pão e alimento para mim e para você. Deus trabalha para a felicidade e para o bem daqueles que amam e confiam nele. Agora veja, o contraste aqui no texto não é entre alguém que está trabalhando com afinco e alguém que está de braços cruzados esperando cair do céu, que fica na aba do chapéu dos outros. Não é essa a ideia do texto. Por favor, não entenda essa passagem dessa maneira. A ideia aqui é que são duas pessoas que trabalham com afinco, com dedicação, com empenho, com a perseverança, mas a atitude delas diante da vida é completamente diferente. Uma delas vive ansiosa, nervosa, mal-humorada, estressada, não dorme, não tem paz, não tem prazer naquilo que faz, está sempre na correria. O outro trabalha, o outro se dedica, mas deita e dorme, porque confia no Senhor e sabe que Deus há de suprir suas necessidades e lhe dará o pão de cada dia bondosamente. Portanto, se você trabalhar com afinco sem o Senhor, isso tudo será inútil. Você pode até comer o pão, mas esse pão vai ser penosamente granjeado, porque Deus faz diferente para aqueles que nele confiam. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa, portanto, é a terceira imagem que ele usa. Eu vou para a última. A última imagem que ele usa é a imagem da família. Tem muita gente que acha que agora ele muda de assunto, não muda não, na minha visão. Ele permanece falando do mesmo tema, só que agora ele vai ampliar a visão que ele deu para a gente com a casa, a proteção e o trabalho, e agora ele se volta para a ideia de família e filhos. Mais uma vez ele vai usar a mesma lógica. Sem o Senhor, qualquer tentativa familiar é fracassada. A gente precisa voltar um pouquinho aqui para entender como é que os filhos eram recebidos nas famílias do tempo do Velho Testamento. Porque isso mudou muito com o tempo. As famílias ocidentais já estão no extremo oposto. Tem agora famílias e pais que não querem ter filhos. Não querem. Tem até restaurante agora que não recebe criança. Você vai comer e não pode levar seu filho pequeno. Ele é persona não grata. E não tem nada a ver com o que aconteceu na política brasileira, tá? Por favor. Você sabe disso? A gente está vendo o extremo oposto. O que acontecia no Velho Testamento com relação a filhos? Os filhos eram muito desejados em Israel. Muito desejados. Famílias eram sempre constituídas de muitos filhos. A gente sabe disso. Jacó, por exemplo, teve 12. É isso? Sem contar as filhas. Portanto, o padrão bíblico de família é sempre com muita gente. Minha família é uma família de 5 filhos. Isso é muito raro hoje em dia. Em geral, as famílias dos casais têm que ter meio filho. Dá para ter meio? Não dá, então tem que ter um. Lamentávelmente, tá? Eu não estou dizendo isso de maneira a aprovar o comportamento, não. O fato é que haviam 2 motivos para que os filhos fossem desejados no Velho Testamento. O primeiro deles é o cuidado. Lembra de uma coisa? No Velho Testamento não havia plano de saúde, nem aposentadoria, nem abrigo para idosos. Isso não existia naquele tempo. Os pais, então, idosos, dependeriam do cuidado dos seus filhos. E quanto mais filho, melhor. Porque a tarefa fica dividida. Ninguém vai poder fugir da raia. Alguém vai ter que acompanhar. Então, quanto mais filhos, melhor para essa tarefa ser cumprida. O ideal, portanto, era que os filhos cuidassem dos seus pais na velhice. Quem é que vai visitá-los? Quem é que vai fazer companhia a eles? Quem é que vai relembrar com saudade dos tempos antigos? Quem é que vai consolá-los e ajudá-los financeiramente também? Às vezes a aposentadoria do pai é pequenininha. Você não ajuda do filho, que agora está ganhando aquele salário gordo. Passou na Petrobras. Então a ideia era cuidar
do filho do pai nesse sentido. Eu uma vez passei por uma situação, irmãos, só para ilustrar aqui o meu ponto. Eu estava com meu pai numa região de comércio, e aí a gente entrou numa fila para ele sacar dinheiro. Só que eu deixei na fila e fui fazer outra coisa. Quando eu voltei, ele já estava lá no caixa, pegando dinheiro na caixa eletrônica. E eu fui direto para lá para orientá-lo, porque, em geral, as pessoas mais idosas têm muita dificuldade com essas máquinas aí, que é muita informação. Eu cheguei lá para ajudá-lo, todo mundo na fila, uma quantidade grande de idosos, falando assim: sai daí, não deixe de mexer, não, ele é pilantra, ele é malandro, não deixe de mexer. E aí eu percebi que estava tendo um burburinho, voltei para ele e falei assim: eu sou filho dele, ele é meu pai. Aí todo mundo assim: ele é filho dele, ele é filho dele, ele é filho dele. Ele é filho dele, então está tudo certo. É interessante, porque os idosos sabem disso, que eles esperam que os seus filhos, de fato, cuidem deles quando eles envelhecerem. Mas a pesquisa mais recente do Brasil diz que a gente tem, no Brasil, 10% da população na faixa acima de 65 anos. 23 milhões de brasileiros. Esse número vai crescer substancialmente nos próximos anos. Você faz uma pesquisa com os idosos, sabe qual é a principal reclamação deles? Abandono familiar. A principal reclamação deles é: os meus filhos não querem saber mais de mim. Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa aqui. Espero que os filhos cristãos da nossa igreja não estejam participando desse comportamento inaceitável. E aqui eu estou falando de maneira bastante séria. Espero que de verdade você tem filho ou pai mais idoso e seja atento a essa orientação bíblica. Primeiro, porque você tem um profundo motivo de agradecê-lo por tudo que ele fez na vida por você. Quando você tiver filho, você vai saber o que eu estou falando. E segundo, porque é mandato bíblico isso. Espero de verdade que nós não possamos cometer o erro de deixar os nossos pais desassistidos na sua velhice. Então, a primeira razão é que pais tinham muitos filhos para que eles pudessem cuidar deles na velhice. Mas há uma segunda razão. A segunda razão é que filhos também eram importantes para proteger a cidade. Lembra que quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles voltam com famílias menores, com menos filhos, e era mais difícil enfrentar os inimigos. Depois, se você quiser dar uma olhada, em Números 26, toda vez que o povo ia enfrentar uma nação inimiga, Deus ordenava que Moisés contasse todos os filhos acima de 20 anos, para ele poder ter uma ideia de quantos guerreiros ele teria para o combate em batalha. Portanto, filhos também funcionavam para proteger os seus pais, proteger a cidade. Ele até no Salmo usa uma ilustração para dar para a gente a ideia do que pode acontecer com um pai que tem muitos filhos. Ele diz que esses filhos são como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Primeiro, são flechas esses filhos, e eles são flechas que estão na aljava. Há uma discussão de quantas flechas cabiam numa aljava. Eu não vou ficar discutindo isso aqui com vocês agora, mas uma boa ideia são 5. Então quem tem 5 filhos já está com a aljava cheia. Quem está com 1 tem que encher mais a aljava. O ponto é, ter filhos, portanto, era flecha na mão desse guerreiro. O que acontecia na prática? Ele ia à porta da cidade. Imagina que o inimigo levantasse uma acusação contra ele. Ele vai à porta da cidade, que é o lugar onde o tribunal acontecia, onde os juízes estavam presentes, onde as decisões eram tomadas, os conflitos eram resolvidos. Então o inimigo vai para lá, esperando esse pai vir para resolver o problema com ele. Ele chega lá na porta da cidade e vem acompanhado de 5 filhos grandões, que nem eu assim, fortão. Entendeu? Como é que esse inimigo ia fazer? Falar fininho, né? Peraí, não é bem isso não. Não quero mais entrar em conflito com você, porque a presença desses filhos garantia que ele não fosse envergonhado, garantia que ele tinha a aljava cheia de flechas
e podia pleitear com o inimigo a porta, seguro de que ele sairia dali íntegro, vencedor, sem problemas. Filhos, portanto, funcionavam também como aqueles que protegiam os seus pais, especialmente em situação de conflito. Olha, a questão é assim dar filhos para as nossas famílias. Veja o verso número 3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Ele está usando a mesma ideia. Não somos nós que damos nossos filhos a Deus, mas Deus quem dá filhos a nós. Essa é a herança do Senhor. Frutos do ventre são galardão de Deus para nós. Da mesma maneira que sem Deus não dá para edificar a casa, sem Deus não dá para proteger a cidade, sem Deus não dá para granjear o pão, sem Deus também nós não conseguimos construir uma família com filhos. Filhos são motivos de alegria para o nosso coração, serão instrumentos nas mãos dele para a proteção e cuidar dos próprios pais, para o bem da sociedade, mas acima de tudo eles são herança do Senhor, eles são dados pelo Senhor. É Ele quem enche a nossa aljava de filhos. Mais uma vez, nada disso acontece sem que o Senhor esteja envolvido diretamente nesse projeto. Então deixa eu resumir aqui a mensagem do Salmo 127 e caminhar para o encerramento do sermão. A primeira coisa que a gente aprende com esse salmo, eu quero que você guarde isso no seu coração, é que a gente depende totalmente de Deus. Olha, amados, a soberania e a providência dele está sobre todas as coisas. É Ele quem nos faz edificar casas e projetos, é Ele quem protege a cidade, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que nos abençoa com filhos e com uma família. Sem Ele, nada disso tem valor. Tudo isso é inútil. A segunda coisa que a gente pode aprender com base nesse salmo, além da total dependência de Deus, é que é impossível também não deixar de perceber que é inútil todas as nossas ações sem Deus. Eu vou repetir isso aqui. É inútil todo esforço, labor, dedicação sem a bênção de Deus. A gente pode suar a camisa, nos dedicar e trabalharmos com afinco para nada. Sem Deus, nossos esforços sempre serão em vão. E a última coisa que eu quero que você guarde é que esse salmo apresenta também para nós o maior alvo da minha e da sua vida. Mas se isso tudo que eu apresentei para você é verdade até esse ponto, qual é o maior alvo da nossa vida, irmão? A resposta é muito simples, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mas o alvo da minha vida e da sua não é dar na correria. Não é dar na correria. Mas o alvo da minha vida e da sua não é correr atrás de um casamento, de um diploma, de uma carreira bem sucedida profissionalmente, de um novo concurso público, de uma nova posição no mercado de trabalho. Essas coisas são boas, devem ser buscadas, mas acima de todas elas está buscar o Senhor, está fazer do reino de Deus o primeiro lugar na minha e na sua vida, porque sem Ele essas coisas todas jamais valerão a pena, serão inúteis, não encherão o nosso coração de alegria e de paz verdadeira. Pode tirar o cavalinho da chuva, irmão. Pode tirar o cavalinho da chuva. O Salmo ensina para a gente a trabalhar, a se dedicar, mas confiar em Deus, buscando a orientação dele para tudo que a gente faz. Então agora eu estou pronto para fazer 5 aplicações. Eu quero aplicar para muitas circunstâncias que nos interessam aqui no plano da igreja. A primeira aplicação é essa aí. Amado, o Salmo não está ensinando que podemos viver às custas dos outros. Eu quero te fazer um sinal entendido, tá? Eu sei que tem pessoal que se anima com essa expressão.
aos seus amados ele dá enquanto dormem, e acha que pode ir para casa e ficar dormindo a semana inteira. Fica parado sem fazer nada. É aquele adolescente nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Não faz nada. E acha que vai chegar a algum lugar. Não vai, irmão. Esse salmo não está dizendo isso. Ouviu Marco Antônio e Lucas? É isso. Esse texto não está dizendo que a gente deve ficar parado esperando que as soluções caiam do céu. Não é essa a ideia do texto. Não é para viver na água do chapéu dos outros. O texto fala de trabalho, de edificar a casa, proteger a cidade, ganhar pão, criar filhos. Tudo isso é muito trabalhoso. A Bíblia é contra a preguiça, vadiagem, malandragem, ociosidade, vitimização. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É isso? Se alguém não quiser trabalhar, que não coma também, diz o apóstolo Paulo. Vida de peregrino cristão é o eterno, engole o choro e vai trabalhar. Engole o choro e vai trabalhar. Primeira coisa importante é que esse salmo então ensina a gente a confiar em Deus, mas acima de tudo ele não está dizendo que a gente deve usá-lo como espécie de desculpa esfarrapada para não trabalhar e se dedicar com afinco às coisas que nos comprometemos a fazer. Segunda aplicação, e aqui eu também quero aproveitar esse salmo para dizer que há uma outra lição importante para a vida de cada um de nós. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, amados, como eu vejo gente à minha volta, trabalhando intensamente, alimentando a falsa expectativa de que, ao acumular riqueza, dinheiro, bens, vai experimentar segurança na vida com essas coisas. Não vejo a hora de viajar naquele lugar, aí lá tudo se resolverá. Lendo engano, irmão, lendo engano. É aquela frase que muita gente, depois de trabalhar, diz durante a sua preparação para a aposentadoria, né? O pessoal fala assim: agora trabalhei, me dediquei, trabalhei bastante, vou fazer meu pé de meia, e assim que eu me aposentar, desfruto de tudo que eu consegui. Eu vou dizer para você que tenho visto coisas trágicas. A pessoa faz isso e morre. Bom, adiantou o quê? Foi tudo em vão. Inútil. Tira o cavalinho da chuva, irmão. Desista. Somente Deus pode dar para você não só sucesso no seu trabalho, esforço, nos seus estudos, no seu planejamento, como também prazer para desfrutar dessa coisa. Não há proveito algum correr atrás dessas coisas e no final delas perder a própria alma. Só a prioridade na vida deve ser descansar nas promessas de Deus e dar a Ele o primeiro lugar na sua vida. Aí tudo mais passa a ter significado. Terceira aplicação, e aqui eu me dirijo para os jovens e adolescentes da nossa igreja. Jovens e adolescentes, eu peço para vocês prestarem muita atenção nisso aqui. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele em suas vidas. Como é difícil para o jovem entender isso às vezes, mas como é importante colocar essa coisa na ordem certa. Não coloque o carro na frente dos bois. Não estabeleça uma ordem invertida. Preste atenção em quais são as suas prioridades, porque elas definirão a vida que você vai conseguir conquistar. E a primeira vez que eu lembro para você é: coloque em primeiro lugar buscar a Deus. Eu vejo jovens da igreja excitados, animados com projetos, planos para o futuro. E é bom. É bom, essa é a hora de fazer isso mesmo. É entusiasmado. É isso, esse idealismo. Eu vou conseguir. Depois envelhece, a gente percebe que não é bem assim, mas deixa lá. Deixa eles ficarem bastante animados, que bom.
Agradeço a Deus por isso, agradeço porque é hora de fazer sonho, planejar futuro, pensar realmente no que a gente vai fazer com a nossa vida. Mas, amado jovem e adolescente, não esqueça de dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Viva para a glória do Senhor Jesus Cristo, e somente assim você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Olha, eu vou dar meu testemunho pessoal. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar com dedicação, mas o que eu estou dizendo é que Deus vai recompensar os teus esforços. Deus honra quem honra Ele. A gente tem que aprender a botar essa coisa da maneira certa para conseguir alcançar os objetivos que a gente tem. Até hoje, irmãos, até pouco tempo atrás, eu acordava de madrugada achando que eu ia estar fazendo meu doutorado nos Estados Unidos. Porque eu tinha uma rotina tão intensa que na segunda-feira eu saía de casa às 3h30 da manhã da Pensilvânia para chegar em Nova York às 7 horas da manhã para uma reunião do laboratório que começava às 7h30. E eu ficava só o final de semana com a minha família e trabalhava quase 12 horas por dia durante segunda a sexta para me dedicar às fases finais do meu doutorado. Até pouco tempo eu acordava falando, será que eu estou nos Estados Unidos, tenho que pegar a van? É a van? Já está meio condicionado. É para dizer o seguinte, isso não quer dizer que você não tem que se esforçar. Se esforce, dedique-se, faça o que tem que fazer. Mas não deixa o teu coração acreditar que isso pode ser feito sem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou dizer uma coisa final. Comece agora. Porque é muito mais fácil começar quando a gente é jovem. Velhos hábitos demoram a se perder. Mas depois que a gente envelhece é mais difícil aprender alguns hábitos. Aprendam isso agora. Porque quando vocês envelhecerem, ficará muito mais difícil. Eu queria muito dizer isso. Esse salmo diz isso para todos os jovens. Faça do Senhor em primeiro lugar. E tudo mais vai se encaixar na sua vida, para a sua alegria e para a glória do nome dele. Quarta aplicação. Fica comigo, irmão. Vai embora não. Vamos se ver ainda. Calma aí. Tem umas 2 aplicações só. Quarta aplicação. Eu quero ser muito cuidadoso com essa. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Eu quero ser cuidadoso aqui porque eu sei que é um terreno difícil, espinhoso, delicado. Mas eu não vou me furtar de chamar a atenção dos casais da nossa igreja para a realidade desse salmo. Especialmente os casais que estão pensando em não ter filhos. Casais que estão lutando para não ter filhos. Ou casais que estão com medo de trazer filhos ao mundo, porque tem medo da questão financeira, da questão circunstancial, da violência na cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Olhe para a mensagem desse salmo e perceba a bênção que é ter filhos. De verdade, que esses casais vejam além das dificuldades. Enxerguem as promessas da palavra do Senhor. E que Deus, pela sua graça, encha as aljavas de vocês. Glória a Deus, isso. Amém, irmão? Com pelo menos 5 flechas. Aí não, né, pastor? Isso está de brincadeira. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Olha para esse salmo e, de fato, se apoia nele. A gente às vezes fica tomando decisões na vida sem olhar para o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Isso vale para casais casados, tá? Que fique claro que a minha fala. Claríssimo isso, né? Para casais casados. E eu sei que tem muitos casais jovens na nossa igreja que precisam dessa palavra de encorajamento. Que Deus, pela sua graça, abra o ventre para que ele seja fruto desse galardão dado pelo Senhor. Não tenham medo de trazer filhos ao mundo. Dão trabalho, mas são herança do Senhor para poder dedicar aos irmãos. Paz. Amém, irmãos? Então esse amém ficou meia boca pra caramba. Mas eu quero que você guarde essa lição com base nesse salmo. E a última coisa
Esse salmo diz muita coisa também que é verdadeira quanto ao próprio Evangelho. Eu queria terminar com essa última reflexão. A gente, ao olhar para esse salmo, também percebe que há nele uma apresentação da redenção que nós temos em Cristo. Mas como assim, pastor? Qual é o paralelo aqui? O paralelo é o seguinte: é inútil tentar salvar a si mesmo. É em vão trabalhar para obter perdão de pecados e reconciliação com Deus. A salvação só é nossa se a salvação for uma dádiva oferecida por Deus gratuitamente para nós. Não é mediante o nosso esforço, porque é esforço inútil tentar salvar a si mesmo. Nós somos salvos mediante a Cristo. Não importa o nosso trabalho, importa o trabalho que Deus fez em Cristo por nós. Importa o que Ele fez no Calvário em lugar de pecadores, como eu e como você. É só assim que nós suprimos de verdade a nossa necessidade de casa, de proteção, de alimento. É redenção completa o que Ele tem para a gente. Amados, Ele veio ao mundo para salvar pecadores. O verdadeiro deleite e descanso da nossa vida só pode ser achado em Jesus. Não faça do trabalho, não faça da sua família, não faça das suas conquistas, não faça da sua atividade profissional. Esse lugar, isso não serve para isso. É somente em Cristo que a gente pode achar descanso, para a gente cansada e sobrecarregada como a gente. É nele que a gente encontra fardo leve e jugo suave. Quando você sai daqui, todo domingo de manhã, e eu fiz essa escolha, eu escrevi naquela parede, lá na frente, a mensagem de Mateus 11. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Descanso para a alma de vocês. Portanto, esse texto também nos lembra que o que é verdade com relação ao Salmo 127 é verdade com relação à redenção que é em Cristo. E aí termina a minha pregação fazendo a você uma pergunta. Ele é o Senhor da sua vida, amado? É nele que você está encontrando descanso? Você tem a compreensão de que tudo que você vier a fazer sem Deus vai ser inútil, vão, não vai servir para nada? De fato, Ele tem primeiro lugar no teu coração, primeiro lugar na tua vida. O Salmo 127 é a sua oração, é a oração do seu coração. Toda vez que você se envolve com um projeto, toda vez que você se envolve com uma situação que exige de você trabalho, dedicação e afinco, é nisso que a sua alma repousa, é nisso que o seu coração está seguro. Quero crer que sim. E se não, que você se volte para Ele desesperadamente hoje, urgentemente hoje, logo, não sai daqui sem falar com Ele sobre isso e suplicar que Ele haja no teu coração, compreendendo essas verdades. Fica de pé e vamos ler o Salmo 127 juntos para terminarmos a adoração pública dessa manhã. Eu tenho uma versão um pouquinho diferente, mas queria que a gente lesse agora, todos nós, aos nossos olhos. Que essa seja a nossa oração de encerramento dessa exposição e da compreensão da mensagem desse salmo. Vamos lá, todos a nossa voz? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja jalva está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pela Tua palavra.
e por tudo que ela disse tão claramente ao nosso coração nessa manhã. Visita aqueles que estão iniciando projetos em suas vidas, para que eles saibam que precisam colocar o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Visita aqueles que são jovens, adolescentes, que estão planejando o seu futuro. Faz eles perceberem o quanto carecem buscar o Senhor acima de tudo mais. Visita os jovens casais da igreja. Gente que está amedrontada, intimidada, temerosa de trazer filhos ao mundo. Faz-nos entender que filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. Atende também a nossa súplica para aqueles que estão tendo dificuldades para trazer filhos ao mundo. O Senhor abra o ventre, abençoe esses casais também, dando a ele flechas que possam ser usadas nas aljavas desse casal. De maneira especial também, dá-nos o entendimento que a nossa salvação não depende de nós, Senhor. Não é o nosso esforço, não é a nossa luta, não é o nosso empenho, mas é tudo por causa de Cristo. Tudo por causa do que Ele fez em nosso lugar na cruz do Calvário. Tudo que Ele fez na sua vida perfeita. Tudo que Ele fez na morte que Ele derramou em nosso lugar, no sangue que Ele verteu para nos cobrir, nos perdoar de todo o nosso pecado. Dá descanso para a nossa alma. Dá descanso para a nossa vida. Faz-nos perceber que é inútil correr atrás de coisas que não serão competentes para trazer alegria para o nosso coração. Jesus é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós precisamos. E não há nada além dele que seja capaz de alegrar de verdade a nossa alma. E que agora, no amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Vamos ainda adorar o Senhor com mais uma canção, encerrando assim, caminhando para o encerramento do culto público dessa manhã.